treinamento por frequência cardíaca ainda tem valor ou somente a potência é o suficiente para sua evolução no ciclismo? Mas quais são os prós e contras de treinar com frequência cardíaca e treinar com potência? E qual seria a melhor opção? Segue nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Fala galera do Nada Pedala e Corre, meu nome é Ítalo Valu, sou treinador de triatlon e vamos falar um pouco sobre a relação entre o uso da frequência cardíaca e o monitor de potência. O monitor de frequência cardíaca é uma ferramenta usada por muita gente e tem muito tempo que vem sendo usado devido à simplicidade e facilidade de uso e inclusive o baixo custo. É um equipamento que a galera vem usando muito antes da existência dos relógios GPS. Eu lembro que quando eu era moleque, andava de bike, década de 80 e 90, o Supra-Sumo era um marcador de velocidade digital e quem tinha um medidor de frequência cardíaca eram os atletas, os nossos heróis que a gente via lá nas revistas de triatlon e ciclismo. Mas nos últimos anos os medidores de potência ficaram bem mais comuns nas bicicletas, além de também estar presente na maioria dos rolos inteligentes. Então surge uma dúvida se é melhor treinar com um monitor de frequência cardíaca ou um monitor de potência. Muita gente antes de usar um medidor de potência fica na dúvida sobre o que um medidor de potência pode oferecer em termos de qualidade ou vantagens para o atleta que um monitor de frequência cardíaca não oferece. Ou se começar a treinar com um medidor de potência, a gente pode abandonar completamente o medidor de frequência cardíaca. Vamos tentar achar umas respostas avaliando os prós e contras e vou te dar algumas dicas de como a gente deve combinar as duas métricas para a gente ter os melhores resultados no treinamento e na prova. Eu vou falar um pouco sobre como funciona o medidor cardíaco e o de potência para contextualizar melhor para vocês o que são cada um. O monitor de frequência cardíaca do tipo cinta funciona medindo os sinais elétricos gerados pelo coração. A cinta peitoral envia esse sinal para o teu relógio. O monitor de frequência cardíaca que vem nos relógios de pulso, como esse aqui, medem a frequência iluminando a pele e medem opticamente a quantidade de luz refletida de volta, que é afetada pelo fluxo sanguíneo da veia que passa aqui por baixo do sensor. Tem uns que são de braço também. Já as cintas de frequência cardíaca são muito mais precisas do que os monitores de pulso e os de braço. A frequência medida pela luz, no caso do pulso, às vezes mede errado por causa do suor, da cor da pele, dos pelos e também quando o relógio não está bem ajustado no braço, ele fica movendo e perde o sinal. Já o medidor de potência é um equipamento que fica na bicicleta, por exemplo, no cubo traseiro, nos pedais, pé de vela e também no rolo, caso você tenha um rolo inteligente. Para quem não sabe, potência é a medida do torque, que é a força que você aplica no pedal, vezes a velocidade angular. No caso da sua, no seu caso, é a sua cadência. O resultado disso é a potência medida em watts. Ambas as métricas de frequência cardíaca e a de potência a gente usa com a mesma finalidade, que é orientar o treinamento, a execução das provas, mas elas estão medindo coisas muito diferentes. A maior vantagem do monitor de frequência cardíaca é a relação custo-benefício que ele tem. São equipamentos baratos e fáceis de usar, porque não precisa instalar nada na bicicleta. Uma cinta de monitor cardíaco, o modelo mais simples, custa aí uns R$160, enquanto que um top de linha, né, topado, vai custar de R$700 a R$1.000. Mas ainda assim você vai precisar de uma unidade de controle, como um relógio GPS Garmin, Polar. Usar um monitor de frequência cardíaca é muito simples. E nesse vídeo que está aqui em cima no card, eu falo sobre frequência cardíaca e vocês podem dar uma olhada e saber um pouco mais sobre frequência cardíaca. Eu vou também estar deixando o link desse vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo. Os monitores de frequência cardíaca funcionam bem em situações que a intensidade do treino é constante, sem variações abruptas e em treinos mais longos. Em treinos com intervalo curto e de alta intensidade, a frequência não vai funcionar muito bem, porque o coração ele tem uma resposta lenta ao estímulo em relação ao esforço que está sendo feito. Exemplo, o intervalo de 30 segundos, 1 minuto, não tem tempo suficiente para o coração subir tanto e alcançar a zona pretendida de intensidade, e a mesma coisa vai acontecer com a recuperação. Mas é muito útil em treinos de recuperação para garantir a manutenção de um baixo nível de esforço, ajudando a manter uma fadiga mais baixa, uma baixa fadiga.
Prós e contras do treino com frequência cardíaca. Os prós: o preço é acessível, fácil de usar, funciona bem com esforços longos, pode ser um indicador de fadiga, doença ou overtraining. Os contras: atraso na resposta e afetado por fatores externos ao que você está fazendo. Ao contrário da frequência cardíaca, que representa a resposta do seu corpo ao estímulo, um medidor de potência faz uma medida em tempo real do seu esforço. Um dos benefícios, se não o principal benefício da potência, é o feedback instantâneo que ele oferece sem sofrer com influências externas, tanto em intervalos curtos quanto em intervalos longos. O medidor de potência também permite uma avaliação da progressão do teu condicionamento ao longo do tempo da rotina de treino. A precisão dos dados em tempo real e as análises posteriores que você pode fazer também permitem que a gente consiga direcionar o treinamento para habilidades específicas de forma mais eficiente do que com um monitor de frequência cardíaca. Os modelos mais modernos medem a diferença de força que você aplica de uma perna para outra, e assim você pode estar buscando um melhor equilíbrio com um trabalho de força específico que tu pode estar fazendo aí na academia. A potência varia muito mais que a frequência cardíaca, e isso pode trazer muita confusão no início, quando você começar a usar, e leva um tempo para a gente se acostumar, mas depois que você entende como funciona e aprende a usar, é igual andar de moto. Treinar por potência permite que a gente treine de forma mais objetiva dentro das intensidades da prova-alvo ou para melhorar áreas específicas do teu condicionamento. Os prós: resposta precisa e em tempo real, maior precisão no treinamento e adaptações específicas, variedade de dados, mais fácil de acompanhar a progressão do ganho de condicionamento físico. E os contras são o alto custo, mesmo com os valores caindo, ainda é muito caro, maior exigência técnica para interpretar os dados e pode ser necessário trocar peças na bike. Sem dúvida alguma, o cenário perfeito que vai te dar o maior aproveitamento do treinamento é treinar usando frequência cardíaca e potência juntos. Quando você treina usando ambas as métricas, você vai conseguir entender e também observar os efeitos do treinamento em relação às mudanças da sua potência. E também entender melhor a resposta do seu corpo ao treinamento e ao esforço durante a execução da atividade, do teu pedal. Então, se você conseguir entender e monitorar a relação entre os dois, a frequência cardíaca e a potência, você vai poder fazer melhores análises e tirar conclusões muito melhores de seus dados e poder tomar a decisão com muito mais chances de acerto. Ter os dados de potência e frequência cardíaca vai permitir que você possa fazer correlações sobre sua performance. As zonas cardíacas e de potência, elas não vão se alinhar perfeitamente. Cada uma mede uma coisa diferente, como eu disse. O mais importante é você saber como as duas se relacionam para você como um indivíduo. Isso vai exigir que você se conheça bem e tenha um senso crítico apurado sobre os treinos que você está fazendo. Existem várias formas de avaliarmos o progresso do condicionamento físico, como o teste de FTP, ou simplesmente observando a taxa de dissociação ou decoupling, que é uma métrica usada pelo TrainingPeaks dentro de um treino. Decoupling é a medida de divergência ou deslocamento entre a sua frequência cardíaca e a potência usada durante um treino em ritmo constante. Explicando rapidamente, seria o seguinte: se a frequência cardíaca aumentou ao longo do pedal do teu treino e você manteve a potência constante, a gente pode dizer que ocorreu um descolamento entre a potência e a frequência cardíaca. E isso significa que sua eficiência diminuiu ao longo do treino e você começou a sofrer durante o pedal. Mas não é para olhar de forma cega para isso, porque pode estar relacionado a fatores externos, além da falta de condicionamento. Mais para frente, em um outro vídeo, eu vou falar sobre as métricas do TrainingPeaks, então aproveita e já se inscreve aqui embaixo, clica aqui no se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui no canal. Se você tiver apenas os dados de frequência cardíaca, tente rodar em um segmento, como uma subida ou um trecho de estrada qualquer que você conheça, mas que seja minimamente constante, mantendo uma frequência cardíaca constante. E veja se seu tempo para esse segmento melhorou.
Só tem que ter certeza que quando for fazer esses testes, as condições sejam sempre as mesmas ou parecidas. Ou seja, um dia de sol, temperatura, condição de vento, esse tipo de coisa. Estar treinando com frequência cardíaca junto com a potência permite que tu tenha um melhor controle das intensidades, que você consiga treinar nas zonas sem dúvidas ou erros. Mas isso não vai impedir que você se destrua e acabe sofrendo com o overtraining. A questão do overtraining está além de ter os equipamentos, mas sim de compreender os dados que são fornecidos e respeitar os limites conhecidos através desses dados. Muita gente tem as ferramentas, mas não usa corretamente, não respeitando as zonas de baixa intensidade principalmente. Nos treinos de baixa, o cara vai forte pra caramba em relação ao que deveria, e nos treinos de recuperação ele transforma numa competição. A maioria da galera se ilude com velocidade, com cobrir distâncias e não se preocupa em estar dentro da zona de intensidade programada. Quando você já estiver acostumado a treinar com frequência cardíaca e potência juntos, você vai criar uma relação entre a sua frequência cardíaca e uma determinada potência ou zona de potência e vice-versa. Então, quando você vê os números do teu batimento subindo rápido, você já sabe que está acontecendo alguma coisa e precisa tomar alguma decisão em relação ao que pode estar causando isso. Tipo, você perdeu o momento de hidratar, ou a temperatura aumentou, enfim, algo precisa ser feito em relação à força que você está aplicando, reduzindo essa força. Ter essa consciência vai te ajudar tanto nos treinos quanto lá no dia da prova. Eu estou falando de potência no ciclismo, mas isso também pode ser aplicado de alguma forma em relação ao teu pace lá na etapa da corrida, controlar o pace em relação ao batimento cardíaco. Então, galera, em resumo, a potência é uma métrica muito boa e junto com o batimento você tem um conjunto perfeito para controlar seu ritmo com uma resposta instantânea. Se você está indo forte ou fraco, e isso vai ser muito útil durante provas longas ou curtas, evitando que você erre e fique sem perna para correr depois, mesmo que você seja um corredor muito forte. Outro ponto positivo é que você vai conseguir, depois de um tempo de uso, ter uma visão mais apurada da sua percepção subjetiva de esforço e conseguir controlar isso melhor. Galera, espero que eu tenha esclarecido ainda mais o uso da potência e da frequência cardíaca nos treinos e provas. Não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações para vocês ficarem sabendo quando eu postar o próximo vídeo dessa série. No próximo vídeo eu vou falar sobre as métricas de potência do TrainingPeaks. Forte abraço e valeu!